Vamos hoje, então, pessoal, terminar a roupa da Sônia Alice. Nas aulas anteriores já fizemos corpo, já fizemos o calçãozinho dela, né? Naquelas aulas de cabeça já tínhamos feito a cabeça. Então vamos lá aos complementos, tá? Vamos começar por uma golinha, tá? Para essa golinha, você recortou um pedaço de pano de 15 por 30, dobrou, colocou o molde sobre ele, ó, riscou, recortou, deixando sobra. No molde já tem as marcações, tá do lado contrário aqui, do lugar onde fica a abertura. Então a gente vai costurar o contorno dessa golinha, deixando a abertura e virar. Vamos para a máquina de costura, minha gente. Aqui. Costura reta. Costurando em cima da risca. Usando as mãos, os dedos para fazer as curvas, ó. Você não toque a máquina devagar, para quem é iniciante, principalmente, tá? Para você ir com os dedos puxando o tecido, ó. Você só precisa parar mesmo aqui na fechada. Que aí você para, levanta o pé da máquina e vem até o ponto da abertura. Tá? Você já, nesse ponto, já costurou uma golinha. Vamos tirar as sobras de linha. Desalfinetar. Tá? Fazer 2 picotinhos aqui para facilitar. A gente sempre fala, quando a curva é fechada, você precisa fazer uns picotes para na hora de virar a peça, ela conseguir virar. Certo? Aí é hora da gente virar a peça. Virando a pecinha. Usar alguma coisa para poder empurrar aqui a peça. Do lado virado. Outro lado virado. Tá? Nós vamos fazer agora uma costura externa, que ela já vai acomodar a peça e vai fechar a abertura. Tá? Então, nós vamos virar aqui pra dentro, ó. Virando pra dentro. Ajustando. De preferência, é melhor já colocar um alfinetinho pra ficar fechadinho, ó. Tá fechadinho já. Tá? Colocando um alfinetinho. Vamos fazer uma costura sobre todo o contorno dessa golinha. Costurinha simples. Bem na beiradinha. Bem na beiradinha mesmo. Canto final aqui. Aqui você leva a mão, puxando o tecido. Chega aqui, é hora de levantar o pezinho da máquina. E terminar. Você tem a golinha pronta. Tá? Vamos colocar essa golinha, então, na nossa Sônia Alice. Tá? Pegamos a Sônia Alice. Pegamos a Sônia Alice. Encaixamos a golinha por trás do corpo, ó. Por trás do corpo. E vamos dar um pontinho com a agulha. Vou pegar uma agulha. E vou dar aqui um pontinho, olha. Tá vendo que eu tô dando o pontinho por baixo da gola, ó? Ela tá virada pra dentro. Eu vou dar aqui um pontinho. Pegando aqui, ó. Por dentro e por baixo da gola. Vamos passar uma segunda vez. E vamos amarrar.
3 vezes, tá? Já estamos aqui com a golinha colocada, certo? Golinha colocada, vamos às mangas. Deixamos de lado a nossa boneca e vamos trabalhar as mangas, tá? As mangas você cortou. Para as mangas, você vai cortar 2 tiras de 24 por 12, vai dobrar cada uma delas, tá? E vai tirar o cantinho, vai passar a tesoura só para cortar, tirar o cantinho. Depois disso, você vai fazer um zigue-zague em volta de toda a peça, como já está feito aqui, para deixar o acabamento bonitinho. Depois disso, nós vamos colocar, então, o bordado inglês. Nós vamos costurar o bordado inglês bem na beiradinha da peça. Vamos para a máquina. Costurada, ó, para baixo, desvira, deixando 1 centímetro embutido, ó. Você vai ver que ficou aqui, ó, 1 centímetro de pano embutido. É que a gente vai criar o passa-fitas nesse 1 centímetro de pano que vai ficar dobrado, essa preguinha que ficou aqui, ó. Tá? Então, nós vamos para a máquina de costura de novo. Primeiro, costurar bem nessa beiradinha aqui, ó. Bem nessa beiradinha aqui. Bom, a gente tira, corta o excesso de linha. Ó, a preguinha ficou presa, tá? Então, agora a gente vai prender a beirada da preguinha. A beirada da preguinha. Feita a beirada da preguinha, excesso de linha fora, certo? Hora de fechar a lateral da peça. Juntamos as 2 laterais e vamos de volta para a máquina de costura. Fechada a lateral, gente, o que nós fazemos agora? Viramos a peça para o lado direito, tiradas as sobrinhas de linha. Viramos a peça para o lado direito. Aqui, ó. Tá? Parte da costura aqui embaixo. Marcamos bem o meio da peça. É aqui que nós vamos inserir a fita. Lembra-se da aula anterior? Você põe a fita, número 0, numa agulha sem ponta, aquelas agulhas sem ponta de bordar. Você vai forçar a entrada da agulha no pano, de forma que ela fique no meio, tá vendo? Não aparece do lado de dentro. É como se fosse passar um elástico. Você vai, força aqui, olha, a fita entrou, só que chegou aqui, vai encontrar costura. Você sai de novo, força, sai, tá? Vira, novamente você força a agulha para ela ficar entre os 2 tecidos. Aqui, ó, passou direto. A gente volta, ela precisa entrar, olha lá, feito elástico, entre os 2 tecidos. Entrou, passou. Quando tiver faltando meio centímetro para o encontro, é hora de sair. Tirar a agulha, vamos acertar a fita. Feito isso, gente, é hora de fazer um chuleado na parte superior dessa manga. Você pega uma linha,
de preferência uma linha de fazer crochê ou de bordar grossa, ó. E vai fazer um chuleado na parte superior. É aquele movimento do entra e sai por trás do tecido, ó. E saiu, passa por cima, entra, passa por cima, entra, passa por cima. Até completar todo o contorno, ó. Entra por trás, sai, passa por cima, entra por trás, sai, passa por cima. Aqui, ó. Você passou a linha aqui na parte superior da manga. É hora de ir com essa manga, fazer a outra manga igualzinha, são, né, o par de mangas igualzinho, tá? O par de mangas igualzinho, hora de ir pra boneca. Certo? Você vai inserir o bracinho aqui, vai ajustar. Vai ajustar aqui, vai puxar até todo franzido apertar. Apertado. Hora de amarrar. 1, 2, 3. Tirar a sobra de linha. E hora de puxar a fita. Puxar a fita para franzir aqui a manguinha e dar um lacinho. Amarrar e dar um lacinho. A mesma coisa do outro lado com a outra manga. Você vai inserir, puxar até franzir. Cuidado para ficar bem encaixado. Tá? Amarrar 1, 2, 3 vezes. Tirar a sobra de linha. Achar a fitinha. Puxar. Amarrar. E dar um lacinho. Certo? Olha que coisa. Nós já temos a nossa bonequinha de golinha e de manguinhas. Certo? Hora, então, de começarmos a fazer os saiotes. Para o saiote, você precisa de uma tira de tecido de 15 por 80. Normalmente eu uso tricoline e da mesma cor do calção. O calção da nossa boneca, se você olhar lá nela, ele é de bolinha. Vamos fazer também o saiote de bolinha, tá? Precisamos também de uma tira de bordado inglês, também de 80 centímetros, o bordado inglês largo, de 5 centímetros de largura. Nós vamos aplicar esse bordado inglês numa das bordas do nosso tecidos. Vamos então para a máquina de costura, aplicar esse bordado inglês na nossa bordinha, tá? Costura suave na bordinha até terminar. Estamos chegando assim no final do tecido, tá? Você vai retirar da máquina, tá? Vai virar e vai fazer uma outra costura, deixando uma leve pincinha de meio centímetro aqui dentro, ó. Meio centímetro só, tá? Outro cuidado que você deve ter ao costurar o bordado inglês é lembrar que ele tem direito e avesso, viu, gente? Ele precisa ter um cuidado com ele, tá? Pra não ficar pelo avesso depois. Então agora vamos pregar até o final essa costura superior do bordado inglês. Tá? Terminamos assim, tá? A colocação do bordado inglês. Bordado inglês colocadinho,
tá? Quando foi feita, lembra, com 2 costuras. Pregamos primeiro, passamos a segunda, deixando uma beiradinha de meio centímetro, só pra ficar bonitinho, tá? Vamos agora pro outro lado, fazer uma barrinha estreita pra passar a fita. Então, nós vamos virando pro avesso, uma barrinha que você vai virar 1 centímetro do tecido só, somente 1 centímetro. E vai fazer uma barrinha estreita, tá? Pra poder depois passar. Terminada agora a costura do cos, né? A gente terminou a costura do cos. Vamos então fechar a lateral do saiote. Juntar os 2 ladinhos, certinho. E vamos para a máquina fechar a lateral do saiote. Certo? Tiramos as sobras de linha, sobra de tecido. Viramos. Tá? Viramos. Hora de passa fita. Certo? Como nas outras peças, é inserir a agulha de forma que ela fique no meio, como se fosse um elástico que você estivesse passando. Tá? Você vai passar toda a peça. Terminando já de passar. Tá? Você sai aqui do lado. Puxa. Tá? Deixa a peça assim, semi-aberta, para na hora da gente vestir. Você já tem o saiotinho inferior. Pronto, vamos deixar ele na espera. Vamos então à saia. Nós vamos fazer uma saia de babado, tá? Então, nós vamos pegar a tira, que vai ser a tira inferior, que é essa tira aqui, que é uma tira de 10 centímetros por 1 metro, ó, uma tira grande, 10 centímetros por 1 metro, que já fizemos zigue-zague em volta dela todinha, tá? E vamos fazer, numa das bordas dela, uma barrinha fininha, barrinha dupla. Ó, vira uma vez, vira 2 vezes. E vamos para a máquina de costura. Tá? Fazer a barrinha de fora a fora nessa tira. Ó. Assim, nós chegamos no finalzinho da costura. Tá? Agora é hora de, na outra extremidade desse mesmo tecido, você vai puxar, nós vamos aplicar um bordado inglês estreitinho. É um bordado inglês de 2 centímetros. A gente vai colocar ele aqui. Vamos fazer o aplique no tecido de fora a fora. Costuramos até o finalzinho. Ah, lembrando que essa parte vai ser franzida e a largura do ponto deve ser largura de ponto número 5, porque é a parte superior do babado que vai ser franzida, tá, gente? A largura do ponto é 5. Tá? Veja bem, com barra e o babadinho, tá? Nós vamos puxar o fio, tá? Para ajustar ao quê? Nós vamos franzir um pouquinho para ajustar
ao segundo pano de babado, que é uma tira de babado que a gente tem de 8 por 65. Então, eu vou ter que reduzir essa franzida para encaixar nessa outra. Vamos franzir, então? Ajustado o franzido da peça de baixo ao tamanho da peça central, é hora aqui, ó, de a gente juntar as peças, ó, juntando as peças, tá? Para ir para a máquina de costura. Colocamos aqui as peças unidas, juntamos e vamos costurar até unir todo o trabalho de fora a fora. Tá? Estamos chegando no final da união das peças aqui, ó. As duas peças unidas. Tá? Temos que fazer uma segunda costura nessa peça. Então, ó, seguindo então com a costura, a segunda costura, para travar aqui, tá? O bordado inglês, até o final. Terminando assim a costura, tá? De rebater aqui o bordado inglês. Próximo passo dessa sainha, tá? Nós vamos colocar de novo bordado inglês em cima dessa parte superior aqui da peça. Aqui, ó. Vamos costurar de fora a fora o bordado aqui na peça, tá? Lembrando que é o ponto 5, tá? Que é o ponto largo para poder franzir, porque essa peça também vai ser franzida para ajustar ao terceiro babado. Terminamos assim de colocar para bordado inglês, com ponto 5 para franzir. Próximo passo. Você vai abrir o tecido, vai ajustar o franzido ao terceiro babado, que é um babado de 8 por 45. É um babado de 8 por 45, nós vamos franzir isso aqui para ficar com 45 centímetros, ó. Puxando o fio para fazer o ajuste. Então, ajustado o franzido, tá? Do segundo babado ao tamanho da primeira faixa de tecido, vamos juntar e vamos então para a máquina de costura unir esses dois tecidos, tá? Começamos aqui, tá? Até sair na outra extremidade. Aí acabamos de aplicar o segundo pano todo. E já temos aqui 3 tiras colocadas. As 3 tiras do babadinho, tá? Precisamos fazer aquela costura de rebate aqui em cima para firmar o bordado inglês. Vamos lá. Tá? Uma costurinha para firmar aqui. Terminamos assim de colocar a costura de rebate que firmou o nosso bordado inglês. Tá? Vamos para a próxima fase. Hora de fazer uma barrinha superior aqui para passar a fita de ajuste. Vamos virar 2 centímetros, ó, pro avesso. Vamos virar 2 centímetros, tá? E fazer a costurinha, tá? Aqui. Assim. De fora a fora. Olha. Eu, pelo costume, pelo hábito, eu não alfineto. Mas se você tem dificuldades, você meça primeiro, alfinete, para depois você ir para a máquina de costura. Terminada essa costura, você volta ao tecido e faz uma outra costura bem na beiradinha, olha, deixando a distância do pé
da máquina de costura, ó. Vai fazer aqui, deixando aqui a distância do pé da máquina de costura. Feito isso, é hora de fechar a lateral, tá? Você vai juntar as laterais da peça, bem bonitinho, tá? E vai voltar para a máquina e fechar. Aí você vai descer, ajustando. Se você tem necessidade, você alfineta antes, certo? Para poder dar certinho no final o encontro dos tecidos. Se você tem alguma dificuldade, para no final dar certinho esse encontro aqui, ó. Alfinete antes. Tá? Você fechou a lateral da peça, certo? Hora de tirar as sobras de fios. Virar a peça. Certo? Ó. Nossa sainha de babadinhos. Ó, marcar bem o centro da peça, porque é aqui que nós vamos entrar a nossa famosa fitinha, tá? Força o pano, tá? Pra entrar no meio, como se isso aqui fosse um elástico. Passou a agulha, hora de repuxar para passar o fio. E vamos nós. Saímos na costura, entramos de novo. Entramos de novo. E saímos meio centímetros antes do lugar que a gente entrou. Tira-se a fita. Acertamos o fio. Temos a nossa sainha aí prontinha. Tá? Hora de colocá-la na boneca. Tá? Então, nós vamos pegar a nossa boneca. Tá? Primeiro colocamos este saiote por cima. Aí colocamos o saiote embaixo. Vamos prender o saiote primeiro, tá? O saiotinho foi feito do mesmo tecido do calçãozinho, tá? Fica até bonitinho assim, olha. Você abre e você vê o conjuntinho, o calção e saiote igual, tá? Você vai amarrar essa fita. Vai dar um lacinho. Vamos tirar um excesso de fita que ficou muito comprido aqui. Tá? Ótimo. Agora é a hora de acertar a saia superior. Acerte bem o meio traseiro dela. Desvira a boneca. Acerte e repuxe o franzido. Certo? E vai amarrar aqui e dar um lacinho. Já temos a nossa boneca de saiote. Tá? De saiote colocadinho. Da calçada e saiote. Como eu sou muito adoro detalhes, ó, eu preguei 2 botãozinhos aqui na blusinha,
para aparecer um enfeitinho. Ah, só pregar 2 botãozinhos, simplesmente assim. Tá bom? Vamos fazer um avental para colocar na nossa boneca. Você precisa de um pedaço de voal, que é esse paninho transparente, que é um meio círculo de 30 por 15. Você vai fazer o zigue-zague em volta de todo esse tecido e você precisa de 2 pedaços de bordado inglês largo de 90 centímetros. Primeira coisa, nós vamos dar uma leve franzida nesse bordado inglês para depois aplicar no contorno do voal, tá? Vamos para a máquina, largura do ponto número 5, tá? E vamos passar a costura para franzir. Tá? É uma coisa rápida. Pronto, passamos a costura. Vamos tirar agora. E vamos fazer o quê? Nós vamos puxar o nosso fio para ajustar. O fio para ajustar, tá? Esse babado no contorno do voal. Ajustado o franzido do bordado inglês, tá? Ao tamanho do nosso semicírculo. Hora da gente juntar as peças e ir para a máquina de costura. Vamos juntar as pecinhas, tá? Aqui, bonitinho. E vamos fazer essa união das pecinhas de fora a fora. Terminamos assim de juntar as peças aqui. Certo? Juntamos aqui. Tá? Próximo passo, fazer uma costura para rebater aqui em cima essa união, tá? Então, vamos nós para a máquina de costura, fazer a costura de rebate aqui em cima. Tomando cuidado sempre para a pecinha ficar arrumada. É uma costurinha simples. Tá? Terminada essa parte, nós vamos fazer de novo um leve franzido aqui na parte superior do nosso aventalzinho, tá? A gente vai regular a máquina para o ponto 5 novamente e vamos fazer um leve franzido aqui, tá? Nós vamos puxar o fio para reduzir isso tudo aqui a um tamanho de 15 centímetros. Vamos lá puxar? Reduzido, então, o cos do nosso avental a 15 centímetros, nós vamos pegar um outro pedaço de bordado inglês de 80 centímetros, certo? Vamos achar o meio dele, acha o meio, marca, tá? E vamos pregar esse bordado inglês aqui, assim, ó, junta, assim, bem no meio. Vamos fazer uma costura aqui. Vamos para a máquina de costura. Vamos pregar esse pedaço de avental bem no centro do bordado inglês. Então, com jeitinho. Nós vamos aqui. Pregar esse
ajeitadinho. O bordado mesmo. Certo? Aqui. Feito isso, falta o último passo, que é, nós vamos desvirar aqui esse bordado para cima do avental, certo? Olha, podemos até alfinetar aqui o começo, tá? E alfinetar aqui o final. Só que essa costura que a gente tá fazendo aqui, olha, percebem? Olha na outra extremidade. Ficou o bordado inglês dobrado, olha, no centro, não ficou? Aí, ó. Então, vamos fazer isso desde o começo, ó. Vai a ponta, você dobra o bordado inglês, dobra o bordado inglês em cima, certo? Tá? E, lembrando que a gente precisa fazer o acabamento aqui no comecinho, ó. Dobramos e dobramos novamente. Vai ficar acabadinho. E vamos para a máquina de costura. E vamos fazer essa costura assim. Bordadinho inglês. Todo o... Ó, fora. Até chegar aqui quando encontra o avental que já tá colocado. Aqui. Aí você tira o alfinete, você acerta. E vai costurar em cima. Acerta. Costura em cima. Acerta. Costura em cima. Acerta. E agora vamos continuar na outra extremidade. Você vai dobrar o bordado em cima de si mesmo. Aqui, ó. Dobrar o bordado. Dobrar o bordado. E aqui lembrando de fazer um acabamentozinho. Dobrar pra dentro. Pra poder, ó, fazer o acabamentozinho. Certo? Está pronto o aventalzinho, é só isso. Um aventalzinho simples, certo? Que a gente vai acomodar ele, tá? Em cima da roupa da nossa linda Sônia Alice. Aqui, ó. Você vai acomodar, certo? Virar para trás e fazer um laço com a ponta do avental. Vou fazer um lacinho aqui atrás. Tá? Ficou sobrinha de linha, hora de fazer, cuidar dos detalhes. Tá? E temos a nossa Ana Alice, a terceira gêmea, completamente pronta. Completamente pronta. Certo?